Hello, my friends. Good morning, good afternoon, good evening for everyone. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que me assistem, independente do horário. Eu sou o Enerton, professor de inglês de vocês, e vou falar aqui sobre as atividades que vamos fazer nesta terça-feira. Então, antes de iniciarmos a atividade, eu gostaria de ensinar algumas coisas que vão ser primordiais para você fazer essa primeira questão da atividade. Exemplo, o que é o arroba e o que é o ponto no e-mail. Por exemplo, meu e-mail é dudu.fender10@gmail.com. Então, como eu explicaria isso em inglês? Ficaria du.fender, ou seja, F-E-N-D-E-R, 10, ou seja, Fender 10, que é arroba, Gmail, ou seja, M-A-E-L, Gmail, ou seja, ponto, com. Ou seja, o arroba é o e o ponto é o dot. Então, é necessário nós aprendermos primeiro isso para entendermos a atividade que eu vou enviar para vocês, que vocês acabaram de receber. Essa atividade ela tem um áudio que eu também enviei, e temos aqui o quesito número 12. Lembrando que é uma sequência de quesitos ainda de um mesmo capítulo que eu estou recortando para vocês. Listen, a class list. Ou seja, no áudio que vocês vão escutar, eles vão falar alguns números de telefone e alguns e-mails, de acordo com o que vocês já aprenderam, ou seja, nada do que foi passado, do que vai ter no áudio, vocês ainda não ouviram, exceto isso que eu acabei de passar para vocês, que é o arroba em inglês, que é at, e o ponto, que é o dot. Então vai ficar o seguinte, Part A. Jennifer and Michael are making a list of classmates. Ou seja, Jennifer e Michael estão fazendo uma lista dos colegas de classe, classmates. Phone numbers and email addresses. Listen and complete the list. Ou seja, Jennifer e Michael estão fazendo uma lista dos números de telefone, dos e-mails dos colegas de classe. Então, escute e complete a lista. O áudio que foi passado para vocês, vocês vão ouvir e vão responder qual é o número do David Medina. Já está colocado aqui na atividade, você vai só responder o e-mail address, que é o endereço de e-mail. Vai pedir o número da Sarah Connor. Você vai escutar, ou seja, ouvir e vai escrever a mesma coisa no e-mail. Ou seja, vai só responder de acordo com o áudio que você está ouvindo. Aqui tem uma atividade, né? Make a list of your classmates' names, phone numbers and email address. Deixa eu olhar aqui se essa atividade, se esse quesito eu coloquei também. Eu coloquei na atividade de vocês, né? Uma atividade. Na verdade, isso foi um recorte do livro, que já tem essa atividade, Make a list of your classmates' names, phone numbers and email address. Ou seja, ele está mandando você fazer uma lista, assim como foi feito na primeira questão, a lista de colegas de classe, né? E vai ter lá nomes, número e e-mail. Isso seria uma atividade para vocês fazerem em classe, mas se vocês quiserem fazer com alguns alunos que vocês conhecem, tem um número e um e-mail, vocês podem fazer o número de 5 classmates, ou seja, eu quero que vocês façam
o número, vocês coloquem o nome, o número e o e-mail de 5 alunos da classe de vocês. Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: escute os diálogos do texto abaixo, depois me envie um áudio com a sua leitura do texto de acordo com a pronúncia que você ouviu. Enviei um áudio para vocês. Esse áudio tem esses diálogos, você apenas vai ouvir o áudio e vai depois ler esse texto aqui, vai fazer um áudio e enviar para mim. Primeiro você ouve o áudio que eu enviei para vocês aprenderem a pronúncia das palavras. Depois vocês vão ler e gravar vocês lendo esse diálogo, né, que é o saying goodbye. E diz o seguinte: listen and practice. See you later, Matthew. Bye bye, Lisa. Bye, Mr. Garcia. See you tomorrow, Alex. Goodbye. Have a great weekend. Thank you. Thank you, you too. Good night, Mrs. Morgan. Goodbye, Miss Chan. Have a good evening. Ou seja, no primeiro balãozinho, ou seja, see you later, Matthew. Ou seja, te vejo mais tarde, Mateus. Bye bye, Lisa. Ou seja, tchau, Lisa. Bye, Mr. Garcia. Ou seja, tchau, senhor Garcia. See you tomorrow, Alex. Ou seja, te vejo amanhã, Alex. Goodbye, have a great weekend. Ou seja, bye bye, ou seja, tchau. Tenha um grande final de semana. Ela vai e agradece. Thank you. You too. Obrigado. Você também. O quarto diz o seguinte: good night, Mrs. Morgan. Ela está dando boa noite de despedida. Good night, Mrs. Morgan. Como eu já expliquei, existem 2 tipos de boa noite no inglês. Ou seja, o primeiro boa noite é o good evening, que é um boa noite de chegada ou de término da tarde. Ou seja, quando você encontra alguém no término da tarde, ou então no encontro, você vai saudar com um good evening. Good night é uma boa noite de despedida, geralmente quando alguém já vai se direcionar à cama, dormir. Good night. Ou então quando você não vai mais ver aquela pessoa naquele dia. E aí, no quarto quesito, ela diz: good night, Mrs. Morgan. Mrs. O Mrs. é uma expressão que você fala para uma mulher, uma senhora casada. É uma expressão formal. Mrs. Morgan. E aí a Mrs. Morgan, que é uma senhora, vai dizer: goodbye, Miss Chen. Miss é uma expressão que você utiliza para uma senhorita. Miss Chen, have a good evening. Tenha uma boa noite. Pode ver que ela fala good evening como se ela não soubesse que a Miss Chen iria dormir. Ou seja, geralmente os idosos eles dormem mais cedo. Então, é como se a como se a Miss Chen, ou seja, ela soubesse que a senhora iria dormir. Então, ela dá logo um good night. E a senhora,
responde have a good evening, ou seja, ela responde dando um boa noite como se ela não soubesse ou como se ela soubesse que a Miss Chen não iria dormir naquele momento. Ok? Apenas isso nessa atividade. Eu vou abrir aqui a atividade workbook para vocês fazerem, que é a atividade em preto e branco. Rapidinho aqui enquanto o sistema está abrindo a atividade. Vou explicar para vocês bem rápido para vocês fazerem a atividade. Pronto, a atividade do workbook é a seguinte. No sexto diz assim, write the telephone numbers. Aí vocês vão fazer aqui, de acordo com os números que tem por extenso, vocês vão colocar como na primeira coluna. Ou seja, o primeiro diz o seguinte, 212-555-6115. Ou seja, e do lado já está respondido. Vocês vão fazer a mesma coisa, 845-555-9304, ou zero, or zero, é a mesma coisa, zero, or ou é zero. Ok, o sétimo quesito diz assim, complete the conversations, write M, R or S. Ou seja, vocês vão completar as conversações escrevendo M, R, OR ou S. São as contrações. Por exemplo, I am. Você tem a contração e fica I'm. Você tem you are. Você tem a contração your. Você tem a contração do it is. Fica it is. It is. Ou seja, it's. Fica it's. It's. Ou seja, it contraído com o S, não é? O it is ou it is contraído fica it. Então vocês vão completar o que vocês acharem. Se for you are, vocês completam com RE, your. Se for I am, vocês completam com I'm. Se for it is, vocês completam com it's. Ok, o oitavo quesito, complete the conversations, use the word in the box. Vocês vão completar as lacunas de acordo com as expressões que tem nos quadradinhos. I am, ou seja, I am, are, his, I'm not, is, it's, me, you, your. Ou seja, vocês vão ver aqui nos diálogos e tentar descobrir quais são as expressões que devem ser usadas, de acordo com aquelas expressões que estão no box, ou seja, na caixinha. Vamos supor aqui, ó, o primeiro quesito, Débora, excuse me. Aí ela já colocou o me. Seria o quê? Seria are you James Lawson? Are you James Lawson? Seria a resposta correta you, ou seja, está aqui na caixa. Vocês vão lá marcar o you, dizendo que já utilizaram, e vão fazer os outros da mesma forma. Com licença, né? Com licença. Você é o James Lawson? Pronto, e vocês vão fazer da mesma forma embaixo. Depois o nono, complete the conversations, use the questions in the box. Da mesma forma, né? Hi, are you Ashley Nevins? E aí ele já completou com uma frase que está lendo dentro da caixa. E aí vocês vão completar com a frase correta. Oh, I'm sorry. E aí vocês vão completar com a frase. E aí vai ter a parte B, que é a continuação. Pela continuação é que vocês vão descobrir qual a frase que vocês vão utilizar. Ok? É apenas isso.
done. We finished this way. And bye bye. See you soon. Have a nice day. Have a nice weekend.